Como saber se o caminho que você está seguindo é da vontade de Deus? Existe um tipo de cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas da incerteza interior. A pessoa continua caminhando, tomando decisões, avançando na vida, mas algo dentro dela não encontra descanso. Não é falta de fé, não é ausência de oração. É a dúvida silenciosa que surge quando o coração começa a perguntar se o caminho escolhido está realmente alinhado com a vontade de Deus ou se foi apenas uma escolha sustentada pela força humana. Muitos seguem caminhos corretos aos olhos das pessoas, mas carregam um incômodo que não sabem explicar. Tudo parece funcionar, mas a paz não se estabelece. E quando isso acontece, Deus não está distante. Pelo contrário, é justamente nesse desconforto que ele começa a chamar a atenção, não para acusar, mas para realinhar. Discernir a vontade de Deus não é sobre medo de errar, é sobre aprender a escutar antes que a alma se desgaste, tentando sustentar aquilo que Deus não pediu. Este caminho de reflexão não é para apressados, é para quem deseja clareza, maturidade espiritual e paz verdadeira. Porque quando o caminho é de Deus, mesmo com desafios, o coração encontra descanso. E quando não é, Deus sempre oferece a chance de ajustar a rota antes que a dor fale mais alto. A vontade de Deus nunca começa fora, ela sempre começa dentro. Antes de mudar cenários, Deus trabalha alinhamentos interiores. Muitas pessoas esperam sinais externos, respostas claras, portas que se abrem ou se fecham, mas ignoram aquilo que o próprio coração já vem sinalizando há muito tempo. Deus fala primeiro no íntimo, porque é ali que as decisões realmente nascem. Quando o caminho está alinhado com a vontade de Deus, pode existir incerteza sobre o futuro, mas não existe desorientação constante sobre quem você é. A identidade permanece firme. A fé continua viva. A oração não perde sentido. Já quando o caminho não é de Deus, algo começa a se fragmentar por dentro. A pessoa continua acreditando, mas perde clareza. Continua orando, mas sem a mesma intimidade. Continua andando, mas com a sensação de estar sempre se justificando. Existe uma diferença profunda entre dúvida e confusão. A dúvida amadurece, a confusão prolongada desgasta. Deus não conduz seus filhos por um estado permanente de instabilidade interior. Quando isso acontece, não é castigo, é alerta. Um convite para parar, ouvir e discernir com mais honestidade. Muitos tentam silenciar essa inquietação, se ocupando ainda mais. Preenchem a agenda, aceleram decisões, evitam o silêncio. Mas o desconforto não desaparece porque ele não é emocional, é espiritual. É o Espírito Santo tocando com delicadeza para evitar que você avance longe demais de quem Deus chamou você para ser. Discernir a vontade de Deus exige coragem para olhar para dentro sem máscaras espirituais. Exige humildade para admitir que nem tudo que funciona por fora sustenta a alma por dentro. Deus não chama ninguém para caminhar carregando um peso constante no coração. O caminho certo pode ser exigente, mas ele não rouba a vida interior. Pelo contrário, ele a fortalece. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que toda porta aberta vem de Deus. Muitas pessoas tomam decisões baseadas apenas na facilidade, na rapidez ou na ausência de obstáculos, sem perceber que nem tudo que flui com facilidade sustenta a alma a longo prazo. A vontade de Deus não se revela apenas pelo que acontece fora, mas principalmente pelo que permanece saudável dentro. Existem caminhos que se abrem porque você tem capacidade, influência, experiência ou insistência. E isso não significa necessariamente que Deus esteja conduzindo. Às vezes, ele apenas permite para que o coração revele em quem realmente confia. Quando o caminho é da vontade de Deus, você não precisa se afastar dos seus valores para continuar. Não precisa relativizar princípios, não precisa se adaptar espiritualmente para caber em um ambiente que exige silêncio interior. Quando a pessoa está fora da vontade de Deus, começa a viver de justificativas, explica demais suas escolhas,
Defende demais suas decisões. Reage mal quando é confrontada. Isso acontece porque, no fundo, o coração já percebeu o desalinhamento, mas a mente ainda tenta sustentar a escolha. A vontade de Deus traz firmeza interior. Não gera agressividade, nem necessidade constante de autoproteção emocional. Outro ponto importante é observar o preço invisível das escolhas. Existem caminhos que entregam resultados, mas cobram a sensibilidade espiritual. A oração perde profundidade. O silêncio incomoda. A presença de Deus deixa de constranger. Nada disso acontece de uma vez. É gradual. E exatamente por isso, muitos só percebem quando já estão cansados demais para voltar. Deus nunca conduz seus filhos para um lugar onde precisam se afastar dele para prosperar. Se um caminho exige que você negocie sua intimidade com Deus para continuar avançando, algo precisa ser revisto com honestidade. A vontade de Deus pode desafiar, pode confrontar, pode exigir renúncia, mas nunca exige que você se perca espiritualmente. Se você sente que algo tem avançado rápido demais, sem tempo para discernimento, sem espaço para oração verdadeira, sem paz consistente, não ignore isso. Deus não tem pressa em conduzir porque Ele sabe que aquilo que vem dele precisa ser sustentado no tempo, não apenas conquistado no momento. Quando o caminho não é da vontade de Deus, a pressa costuma assumir o controle. A pessoa sente que precisa decidir rápido, responder rápido, avançar rápido, como se parar fosse sinônimo de fracasso. Esse estado de urgência constante não nasce da fé, nasce do medo. Medo de perder oportunidades, de decepcionar pessoas, de ficar para trás. Deus não guia seus filhos a partir do medo. A vontade de Deus tem ritmo. Não é lentidão, é direção. Não é atraso, é maturação. Quando o coração está alinhado, mesmo em processos exigentes, existe uma segurança silenciosa que impede o desespero. A pessoa consegue esperar sem se sentir inútil, consegue dizer não sem culpa, consegue pausar sem perder a identidade. Muitos confundem perseverança com insistência. Perseverar é continuar obedecendo mesmo quando é difícil. Insistir é permanecer mesmo quando Deus já retirou a paz. Quando a vontade de Deus está presente, você não precisa atropelar princípios para manter o caminho. Não precisa viver negociando limites internos para continuar avançando. Outro sinal importante aparece na forma como você lida com o tempo. Quando o caminho não é de Deus, o futuro vira uma obsessão. A mente vive projetando cenários, tentando controlar resultados, antecipando perdas. Quando o caminho é de Deus, o futuro existe, mas não domina. O coração aprende a viver o presente com confiança, sabendo que Deus já está no amanhã. Deus não trabalha com ansiedade disfarçada de responsabilidade espiritual. Ele trabalha com confiança. A confiança permite caminhar sem pressa, mesmo quando o processo é exigente. Ela permite descansar sem abandonar o propósito. Quando você percebe que não consegue desacelerar sem sentir culpa ou medo, isso merece atenção. Se algo dentro de você tem pedido pausa, silêncio e tempo para ouvir, isso não é fraqueza. Pode ser Deus protegendo você de decisões que parecem urgentes, mas que não foram amadurecidas espiritualmente. A vontade de Deus não empurra, ela orienta. E quem aprende a reconhecer esse ritmo, caminha com mais segurança e menos desgaste. Existe um termômetro espiritual que nunca falha. A forma como o caminho que você está seguindo afeta sua vida com Deus no dia a dia. Não é sobre quantidade de orações, nem sobre aparência espiritual. É sobre profundidade, verdade e presença. Quando o caminho é da vontade de Deus, a oração não vira um peso. Ela se torna um lugar de descanso. A palavra não é uma obrigação. Ela continua sendo o alimento. O silêncio não assusta. Ele acolhe. Quando o caminho não é de Deus, algo começa a se alterar lentamente. A pessoa ainda ora, mas ora cansada. Ainda lê a palavra, mas sem o mesmo impacto. Ainda acredita, mas já não escuta com clareza. A fé não some, mas perde sensibilidade.
E muitas vezes isso é normalizado, como se fosse apenas uma fase. Nem sempre é fase. Às vezes é desalinhamento. Deus nunca pede que alguém se afaste dele para continuar caminhando. Se o caminho que você escolheu exige que você diminua sua vida espiritual para dar conta das responsabilidades, algo precisa ser revisto. Deus não compete com a correria que você escolhe manter. Ele espera. E no silêncio, Ele permite que você perceba o que está sendo trocado sem perceber. Outro ponto importante é a relação com a presença de Deus. Quando o caminho é da vontade de Deus, existe sensibilidade. O coração se deixa corrigir. A consciência permanece viva. Quando o caminho não é de Deus, a pessoa começa a endurecer. Justifica atitudes, relativiza decisões, chama de maturidade aquilo que na verdade é distanciamento interior. Deus fala muito quando você percebe que precisa se afastar dele para continuar avançando. Esse afastamento nunca é exigência divina. É consequência de escolhas que começaram a ocupar o lugar que só Deus deveria ocupar. O Espírito Santo não se impõe, mas ele alerta. E o alerta vem na forma de vazio espiritual, não de punição. Se você sente que sua vida espiritual tem sido deixada para depois, sempre que sobra tempo, isso merece atenção. A vontade de Deus não funciona por sobras. Ela organiza prioridades. Ela alinha o coração para que Deus continue sendo o centro, não um recurso usado apenas quando as coisas apertam. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com férias, descanso físico ou mudança de rotina. É o cansaço da alma que surge quando você está tentando sustentar um caminho que Deus não está sustentando. A pessoa até para, mas não se renova. Dorme, mas acorda pesada. Respira, mas não se sente viva por dentro. Esse desgaste não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de desalinhamento prolongado. Quando o caminho é da vontade de Deus, o esforço faz sentido. Mesmo cansado, você encontra propósito. Mesmo exausto, algo dentro de você é renovado. O corpo se cansa, mas o espírito se fortalece. Já quando o caminho não é de Deus, o esforço vira sobrevivência. Tudo exige mais do que deveria. Pequenas coisas se tornam grandes pesos. A alegria vai sendo substituída por obrigação. Muitas pessoas confundem fidelidade com permanência. Permanecem em lugares, projetos e decisões apenas porque já investiram tempo, energia e emoções demais para sair. Mas Deus não mede obediência pelo quanto você insistiu. Ele mede pelo quanto você está disposto a ouvir quando Ele chama para ajustar. Às vezes, continuar não é perseverar, é resistir à direção de Deus. O Espírito Santo nunca conduz alguém por esgotamento contínuo. Ele pode permitir processos intensos, mas sempre oferece sustento interior. Quando esse sustento parece ausente por muito tempo, não ignore. Deus não quer que você se acostume a viver cansado espiritualmente. Ele chama seus filhos para uma vida com sentido, não apenas com resultados. Outro sinal aparece quando você percebe que vive apagando incêndios emocionais. Resolve problemas o tempo todo, mas nunca sente que algo está realmente em ordem. Isso acontece quando o caminho exige mais controle do que confiança. A vontade de Deus organiza. Ela não cria caos permanente. Ela pode permitir lutas, mas não confusão constante. Se você sente que tem carregado um peso que não diminui com o tempo, pare e reflita. Deus não coloca fardos que esmagam. O caminho dele pode ser estreito, mas é sustentado. Quando o peso só aumenta, talvez não seja crescimento. Talvez seja um convite para realinhar antes que a alma se desgaste ainda mais. Chega um momento em que Deus começa a tocar em algo mais profundo do que decisões externas. Ele começa a revelar as motivações do coração. Porque dois caminhos podem parecer iguais por fora, mas completamente diferentes por dentro. A diferença não está no que você faz, mas no porquê você faz. E é nesse ponto que muitos se confundem. Quando o caminho não é da vontade de Deus, as motivações começam a se misturar. O desejo de agradar pessoas se confunde com obediência. A necessidade de reconhecimento se disfarça de propósito.
O medo de perder espaço se apresenta como responsabilidade espiritual. Aos poucos, a pessoa já não caminha por convicção, mas por necessidade de validação. E isso cansa profundamente. Quando o caminho é da vontade de Deus, mesmo sem aplausos, algo permanece firme dentro de você. Existe convicção silenciosa. Você não precisa se provar o tempo todo. Não vive comparando seu processo com o dos outros. Consegue celebrar conquistas alheias sem se sentir diminuído. Isso não é indiferença, é segurança espiritual. Deus trata intenções antes de confirmar direções, porque Ele sabe que intenções erradas destroem caminhos certos. Não adianta estar no lugar certo com o coração desalinhado. Por isso, muitas vezes, Deus permite que você avance até certo ponto e depois comece a confrontar expectativas. Ele desmonta vaidades escondidas. Ele expõe dependências emocionais, não para ferir, mas para curar. Outro sinal aparece quando a comparação passa a governar suas emoções. Você se mede o tempo todo. Questiona o ritmo do seu processo. Sente que está sempre atrasado. Isso revela que o coração saiu do lugar da confiança e entrou no lugar da competição. A vontade de Deus não cria competição interior. Ela cria identidade. Quando Deus está conduzindo, você entende que cada processo tem seu tempo. Você para de correr atrás do que não é seu. Aprende a honrar o que Deus está fazendo em você agora. Isso gera liberdade. Liberdade para dizer não. Liberdade para esperar. Liberdade para obedecer sem precisar de vantagem imediata. Se você percebe que Deus tem mexido mais nas suas intenções do que nas circunstâncias, isso é sinal de cuidado profundo. Ele está preparando você para um caminho que não pode ser sustentado por ego, medo ou comparação. Ele está ensinando você a caminhar apoiado apenas nele e não na aprovação das pessoas. Existe algo que revela com muita clareza se um caminho vem ou não da vontade de Deus. Os frutos silenciosos que ele começa a produzir dentro de você ao longo do tempo. Não são frutos que aparecem de um dia para o outro, nem resultados que podem ser medidos por números. São transformações internas, quase imperceptíveis no início, mas profundamente consistentes quando observadas com honestidade. Quando o caminho é da vontade de Deus, algo dentro de você amadurece. A paciência aumenta. A sensibilidade espiritual se aprofunda. O coração se torna mais ensinável. Você passa a reagir menos e a discernir mais. Mesmo em meio a desafios, existe crescimento interior. A fé deixa de ser apenas discurso e se torna postura. A confiança se torna mais estável. A dependência de Deus se fortalece. Já quando o caminho não é de Deus, o oposto começa a acontecer. A irritação aumenta, a tolerância diminui. Pequenas frustrações geram reações exageradas. O coração se fecha com mais facilidade. A sensibilidade espiritual vai sendo substituída por dureza emocional. A pessoa continua caminhando, mas vai se tornando alguém que ela mesma não reconhece mais. Existe uma pergunta que ajuda muito nesse discernimento. Esse caminho está formando em você alguém mais parecido com quem Deus te chamou para ser, ou apenas exigindo que você sobreviva emocionalmente para continuar? Deus não forma seus filhos pela exaustão da alma. Ele forma pelo processo que constrói caráter, mesmo quando é exigente. Outro ponto importante é perceber como você lida com erros e frustrações. Quando o caminho é da vontade de Deus, o erro não destrói sua fé. Ele ensina, ele ajusta, ele amadurece. Quando o caminho não é de Deus, qualquer falha vira peso, culpa excessiva ou vontade de abandonar tudo. Isso acontece porque o coração estava apoiado no desempenho, não na graça. Deus permite que você observe os frutos com calma, porque Ele não quer que você continue investindo sua vida em algo que está roubando sua essência. Frutos verdadeiros se revelam com o tempo, e Deus, em sua misericórdia, sempre oferece tempo suficiente para perceber antes que o desgaste se transforme em ferida profunda. Se você sente que tem conquistado coisas, mas perdido leveza, algo precisa ser revisto. A vontade de Deus não elimina desafios,
mas preserva a vida interior. Onde Deus está, mesmo em meio a processos difíceis, existe vida fluindo, crescimento verdadeiro e esperança que não depende de resultados imediatos. Em alguns momentos da caminhada, Deus permite que você siga um pouco além do ideal, para que consiga enxergar com clareza aquilo que não seria possível ver à distância. Isso não significa aprovação irrestrita, significa respeito pelo processo. Deus trabalha com tempo, aprendizado e amadurecimento. Ele não força retornos, ele convida. Muitas pessoas confundem correção com rejeição. Mas Deus não rejeita quem ele corrige. Pelo contrário, a correção é uma das formas mais profundas de cuidado. Quando o caminho não está alinhado, o Espírito Santo começa a gerar desconfortos internos que não têm o objetivo de acusar, mas de despertar. Não vem peso que paralisa, vem luz que revela. Existe uma diferença clara entre culpa e convicção. A culpa oprime, confunde e afasta. A convicção esclarece, direciona e aproxima. Quando Deus chama para realinhar, Ele oferece paz junto com a verdade. Mesmo quando dói, existe esperança. Mesmo quando exige mudança, existe segurança de que Ele continua presente. Deus permite pequenos desvios para impedir grandes feridas. Ele prefere ensinar discernimento agora do que permitir que você construa algo por anos, sustentando um desalinhamento silencioso. Muitas vezes, Ele não interrompe imediatamente porque sabe que o coração ainda está aprendendo a ouvir. E Deus é paciente com quem é sincero. Outro ponto essencial é entender que realinhar não apaga o que foi vivido. Nada se perde quando você volta para o centro da vontade de Deus. Experiências se transformam em sabedoria, dores se transformam em maturidade, erros se transformam em discernimento. Deus não desperdiça a história, Ele redime. Quando o coração permanece ensinável, o realinhamento acontece com mais leveza do que se imagina. A paz começa a voltar, a clareza se restabelece, a sensibilidade espiritual retorna. A oração deixa de ser esforço e volta a ser encontro. Isso é sinal de que Deus nunca perdeu o controle, mesmo quando você se confundiu. Se Deus tem trazido à tona decisões antigas, conversas não resolvidas ou escolhas que ficaram sem ajuste, isso não é acusação. É convite. Ele chama para perto antes de conduzir adiante. Ele cura antes de acelerar. Ele alinha antes de confiar responsabilidades maiores. Existe um ponto delicado no discernimento da vontade de Deus em que ele começa a trabalhar algo que muitos evitam: a pausa consciente. Parar não é desistir do caminho. Parar é interromper o barulho para ouvir com clareza. Muitas pessoas continuam andando, não porque Deus mandou avançar, mas porque têm medo do que o silêncio pode revelar. E é justamente no silêncio que Deus costuma alinhar o coração. Quando o caminho é da vontade de Deus, a pausa não gera desespero. Ela gera reflexão. A pessoa consegue diminuir o ritmo sem sentir que está perdendo valor, identidade ou propósito. Já quando o caminho não é de Deus, a ideia de parar provoca ansiedade. Surge o medo de ser esquecido, de ficar para trás, de perder espaço. Isso revela que o coração estava mais preso ao movimento do que à direção. Deus nunca teve dificuldade em falar. O que muitas vezes existe é dificuldade em escutar. Escutar exige humildade para admitir que talvez você não esteja exatamente onde pensava estar. Exige maturidade para aceitar que Deus pode conduzir por um caminho diferente do planejado. A vontade de Deus não se impõe pela força. Ela se revela àqueles que se dispõem a obedecer antes mesmo de compreender tudo. Quando o coração começa a se render, algo muda internamente. As decisões deixam de ser reativas. A ansiedade diminui. A mente desacelera. O coração para de lutar contra o tempo. Isso não significa ausência de desafios, mas significa que eles deixam de governar suas escolhas. Deus volta a ocupar o centro. Existe uma oração simples que revela mais do que muitos discursos espirituais. É a oração da rendição sincera. Não pede respostas imediatas, não exige garantias, apenas diz: mostra-me a verdade
e eu obedecerei. Deus honra esse tipo de oração porque ela nasce de um coração que não quer controlar o caminho, apenas caminhar com ele. Enquanto a pessoa insiste em ter certeza absoluta antes de se render, o coração permanece dividido. Quando a rendição acontece, mesmo sem todas as respostas, a paz começa a se estabelecer. E essa paz não depende do cenário, mas da confiança de estar nas mãos certas. Se você sente que Deus tem chamado você para diminuir o ritmo, silenciar mais e ouvir com atenção, não resista. O silêncio que parece atraso hoje pode ser o lugar onde Deus redefine completamente sua trajetória amanhã. Ele não desperdiça pausas. Ele usa cada uma delas para alinhar o coração ao caminho que realmente sustenta. Depois que o coração aprende a escutar no silêncio, Deus começa a fazer algo muito específico. Ele simplifica. A vontade de Deus não complica a vida, ela organiza. Não significa que tudo se torne fácil, mas passa a fazer sentido. A confusão interior diminui, as decisões deixam de ser um campo de batalha emocional e a caminhada ganha coerência. Quando o caminho é da vontade de Deus, você percebe que não precisa mais provar nada o tempo todo. A ansiedade por resultados começa a perder força. A necessidade de reconhecimento já não governa suas escolhas. Você entende que obedecer já é vitória. Mesmo quando ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém valida. Essa compreensão traz uma leveza que não nasce do emocional, mas da confiança madura em Deus. A vontade de Deus gera coerência interior. O que você ora combina com o que você vive. O que você pede a Deus não exige que você se afaste dele para acontecer. Não existe divisão constante entre fé e prática. Isso não significa perfeição, mas integridade. O coração deixa de se fragmentar para tentar sustentar múltiplas versões de si mesmo. Quando o caminho não é de Deus, a vida começa a se tornar pesada e confusa. A pessoa precisa explicar demais, ajustar demais, compensar demais. Vive tentando manter tudo sob controle porque, no fundo, sente que algo não está firme. Deus não chamou ninguém para viver se equilibrando emocionalmente o tempo todo. Ele chama para caminhar com estabilidade, mesmo em meio a desafios. Outro sinal claro dessa simplicidade é a forma como Deus começa a organizar os relacionamentos. Pessoas que caminham com você, sem exigir que você se afaste de quem você é, permanecem. Ambientes que exigem que você se perca para pertencer começam a perder espaço. Não por rejeição, mas por incompatibilidade espiritual. Deus não força afastamentos, ele ajusta direções. A simplicidade da vontade de Deus também se manifesta na clareza do próximo passo. Você não vê o caminho inteiro, mas sabe qual é o passo de agora. E isso é suficiente. A fé deixa de ser ansiedade pelo futuro e passa a ser obediência no presente. Essa postura protege o coração de expectativas irreais e frustrações desnecessárias. Se você percebe que sua vida tem sido gradualmente organizada por dentro, mesmo que por fora ainda existam desafios, isso é sinal de alinhamento. Deus remove excessos para preservar a essência. Ele não tira o que sustenta, ele retira o que distrai. E essa simplicidade prepara você para caminhar com mais segurança, menos peso e mais paz. Chega um momento em que Deus deixa claro que discernir a sua vontade não é apenas compreender o caminho, mas escolher caminhar com obediência madura. Até aqui, você percebeu sinais interiores, ajustes silenciosos, pausas necessárias e realinhamentos profundos. Agora Deus chama para uma decisão tranquila, firme e consciente. Não baseada em medo, não sustentada por pressão, mas ancorada em paz. A obediência madura não grita. Ela não precisa se justificar o tempo todo. Ela não nasce da urgência, mas da convicção. Mesmo quando envolve renúncias, existe serenidade interior. Mesmo quando custa, o coração sabe que está no lugar certo. Isso acontece porque a vontade de Deus não escraviza, ela liberta por dentro. Muitas pessoas têm dificuldade nessa fase porque confundem obediência com perda. Mas Deus nunca tira sem propósito. Quando algo fica para trás, não é porque deixou de ser bom, mas porque deixou de acompanhar quem você está se tornando.
Permanecer preso ao que já cumpriu seu papel pode impedir você de avançar para o que Deus está construindo agora. Quando o caminho é da vontade de Deus, a paz não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece mesmo em cenários instáveis. Não é ausência de desafios, é presença de Deus no meio deles. Essa paz se torna um guardião do coração. Ela impede decisões precipitadas, protege contra recaídas emocionais, sustenta quando ninguém mais entende. Existe uma segurança profunda quando você entende que obedecer é melhor do que acertar tudo. Deus não espera a perfeição, Ele espera a entrega. Ele não exige controle total, Ele pede confiança diária. E essa confiança transforma a caminhada. O futuro deixa de ser uma ameaça. O presente ganha sentido. O coração encontra descanso. Se ao longo desse conteúdo você percebeu áreas que precisam de ajuste, não se apresse e não se culpe. Apenas leve isso para Deus com sinceridade. Ele não expõe para ferir. Ele revela para curar. Ele não mostra o desalinhamento para envergonhar, mas para proteger. A vontade de Deus não é um lugar distante que poucos alcançam. É uma caminhada possível para quem decide ouvir, obedecer e confiar. Mesmo que você precise realinhar passos, Deus continua perto. Ele não abandona quem busca com sinceridade. Ele conduz com firmeza e amor aqueles que escolhem caminhar com Ele. Se você escolher esse caminho, não terá ausência de lutas, mas terá paz para enfrentá-las. Não terá todas as respostas, mas terá direção suficiente para o próximo passo. E isso é tudo o que um coração alinhado realmente precisa. Senhor Deus, nós silenciamos agora não por falta de palavras, mas porque reconhecemos que só a Tua voz pode organizar o que está confuso dentro de nós. Tu conheces cada decisão tomada, cada escolha feita com medo, cada caminho seguido tentando acertar. Nada te surpreende, nada te escapa. Por isso nos colocamos diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem justificativas, sem pressa. Se este caminho que estamos seguindo vem de Ti, confirma no nosso interior, fortalece o coração, sustenta a fé, renova a paz. Dá-nos perseverança para continuar mesmo quando o processo for exigente. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e a não trocar direção por ansiedade. Que a Tua presença seja o nosso descanso diário. Mas se houver algo desalinhado, Senhor, nós Te pedimos coragem. Coragem para parar, coragem para ouvir, coragem para realinhar. Não queremos avançar longe de Ti. Não queremos sustentar nada sozinhos. Preferimos ajustar agora do que adoecer depois. Preferimos obedecer em silêncio do que vencer perdendo a alma. Cura as áreas cansadas do nosso coração. Trata as motivações escondidas. Remove a culpa que não vem de Ti e traz a convicção que liberta. Ensina-nos a reconhecer a Tua vontade, não apenas pelos resultados, mas pela paz que permanece, pela clareza interior e pela vida que flui mesmo em meio às lutas. Que o Teu Espírito Santo nos conduza com mansidão. Que Ele nos ensine a ouvir antes de decidir, a confiar antes de controlar, a obedecer antes de entender tudo. Nós entregamos o futuro em Tuas mãos e escolhemos caminhar um passo de cada vez, sustentados pela Tua graça. Nós não pedimos ausência de desafios, pedimos direção. Não pedimos controle, pedimos confiança. Não pedimos respostas para tudo. Pedimos sensibilidade para reconhecer a Tua voz. Que, ao terminar este momento, o nosso coração esteja mais leve, mais alinhado e mais seguro em Ti. E que cada passo daqui em diante seja dado não pela pressa, não pelo medo, mas pela certeza silenciosa de que estamos caminhando contigo. Amém.